Sou Gustavo Tanuri, sou hoje CEO da EasyVolt. Nós somos a maior rede de eletropostos hoje do Brasil. Então, muito se falou, é até difícil para mim, depois de todos os senhores terem feito essas apresentações maravilhosas, entrar aqui como um profissional à frente de uma startup e poder dizer o outro lado ali da sair, sabe, professor? Obrigado por receber a gente aqui, mas a gente poder falar o outro lado. Hoje, o mercado da eletromobilidade, por mais que não pareça, ele já existe, a gente é uma pontinha do iceberg que vem para trás, o Brasil já tem muitas iniciativas, então a gente vê os nossos números hoje, a gente já está em 13 estados, temos hoje mais de 4.500 clientes ativos, ou seja, 4.500 pessoas que possuem veículos elétricos e que necessitam recarregar eles e pagam pela recarga, isso é muito importante, mais de 16 mil recargas nos nossos postos e temos hoje mais de 630 carregadores funcionando no Brasil. Interessante trazer aqui para vocês, explicar como que existe já, como que se monetiza, como que gera renda nesse mercado de eletromobilidade e, basicamente, é como o mercado de combustível. Os veículos eles precisam de combustível, os veículos elétricos precisam de energia para carregar. Então, nós atuamos como uma rede de postos, só que ao invés de vender combustíveis fósseis, vendemos a energia para os veículos. A gente sabe, ouvimos aqui o grande desafio, a gente olha essa quantidade de veículos, e se a gente pegasse e tirasse dessa foto aqui todos os veículos e olhasse somente as pessoas, a gente ia ver a quantidade de espaço vazio que tem aqui e ver a possibilidade, já foi falado aqui pelo professor, de que uma das maiores maneiras de reduzir as emissões seria exatamente concentrar as pessoas em transporte público. Se tirar isso aqui, eu me arrisco a dizer que 5% dessa área estaria ocupada pelas pessoas todas que estão aqui e a gente vê somente 2 transportes públicos. Mas, enfim, isso não é fácil. Já vem no mundo inteiro, as pessoas usam o transporte de uma maneira não tão inteligente. A gente sabe que hoje, se as cidades tivessem sido pensadas nesse momento, certamente os deslocamentos seriam muito menores, as pessoas iriam morar muito próximo de onde trabalham, iriam ter iniciativas como temos acompanhado de ter dentro dos centros urbanos, prédios comerciais e residenciais perto. Mas, enfim, a gente está aqui para falar sobre a transição energética mesmo nos transportes. A gente sabe que a eletromobilidade é um caminho sem volta. Por quê? Existem legislações, o senhor falou também, que a partir de 2030, na Europa, já não pode mais se vender veículos a combustão interna. Então, é uma lei, é um fato, não existe como voltar atrás daquilo. As montadoras são multinacionais, um carro demora 7 anos para sair da prancheta até a rua. O tempo de projeto de um veículo é na ordem de 7 anos. Então, nenhuma montadora hoje vai começar a projetar um carro em 23, sabendo que quando ele ficar pronto em 2030, ele já não pode mais ser vendido. Um carro a combustão. Então, a gente já sabe que é muito difícil ter hoje qualquer lançamento de novos carros a combustão. Então, as regulações internacionais são exigentes cada vez mais. A gente vê o mercado regulado de carbono, as nações que são signatárias do Acordo de Paris são obrigadas a reduzir as emissões e o transporte, como vimos, é um dos maiores contribuidores, a contribuição dos transportes é muito grande. E substituir essa matriz energética é muito difícil. Por quê? Os postos de combustível têm sido construídos e desenvolvidos ao longo de mais de 5 décadas. São 50 anos para a gente chegar em uma rede de distribuição de combustível que a gente tem hoje. E a transição desses veículos elétricos, a gente está falando em 2030, são 7 anos, está se dando numa velocidade enorme. Muito difícil de construir algo similar ao que foi construído em 50 anos, em 5, 7 anos. Então, é um desafio enorme. E a nossa missão na empresa, na EasyVolt, é exatamente levar a energia, tirar a energia do grid, das redes de distribuição e levar essa energia até dentro da bateria do carro. Esse é um desafio. Eu sei, sim, existe a energia
abundante, não faltará energia, mas o desafio é levar aquela energia do grid, das redes de transmissão, das subestações até dentro da bateria dos carros. Esse é um desafio enorme, porque você precisa de uma rede, de uma infraestrutura de carregadores, são hardware, é tecnologia, é muito trabalho para ser feito em muito pouco tempo. É um desafio enorme. E nós, como EasyVolt, no Brasil, nascemos em 19, uma das primeiras, arrisco-me a dizer que foi a primeira startup voltada à eletromobilidade no Brasil. Em 2020, lançamos o primeiro aplicativo para pagamento de recarga no Brasil. Já existia, de fato, aplicativos internacionais onde você podia encontrar os eletropostos, porque é uma mudança de paradigma. Hoje, a recarga, você não passa e vê um carregador, assim como via um posto de gasolina. Então, existem esses aplicativos. E nós fomos o primeiro a entender e lançar, em 2020 ainda, a modalidade conhecida mundialmente como Charge as a Service, ou seja, a prestação do serviço de recarga, que nada mais é do que abastecer aquele carro, recarregar aquele carro, cobrando pelo serviço. Em 2021, vimos o desenvolvimento muito grande na área de frotas no Brasil, porque hoje a gente entende o Total Ownership Cost, que é o custo total de vida daquele ativo. As empresas de logística que têm os carros de suas frotas como um ativo, eles não enxergam somente o custo de aquisição, mas sim o custo de propriedade ao longo da vida útil daquele ativo. E isso a gente tem uma redução drástica no valor da energia comparada com o diesel, na ordem de 70%. A gente tem os custos com a manutenção. Um carro elétrico não troca óleo, não troca filtro de gasolina, filtro de óleo, correia dentada, filtro de ar, não troca nada disso. Então, a manutenção dele é muito menor, o custo com energia é muito menor. E, apesar de um custo de aquisição ainda muito maior, ao longo da vida daquele ativo, o custo total dele já é menor. Em alguns momentos ele empata e outro é menor. Então, empresas logísticas, além das questões de ESG, já adotam os carros elétricos por conta do custo total. Em 2022, e aqui ganhamos os maiores contratos contra grandes empresas multinacionais, nós como uma startup brasileira, isso traz muito orgulho para a gente, ter ganho o maior contrato em 2021 para carregar a maior frota de veículos elétricos do Brasil na época. Em 2022, em janeiro, recebemos a primeira rodada de investimento, que foi da Vibra Energia. Alguns ainda conhecem como BR Distribuidora. A BR foi 100% privatizada, hoje é uma True Company e acreditou na gente, na transição energética, a Vibra como uma plataforma multi-energia. E em 2022 ainda inauguramos o primeiro eletroposto da nossa rede ultra rápido com a Vibra, na Dutra, 150 kW de potência, e o primeiro hub de recarga do Brasil, onde a gente tem o primeiro posto 100% elétrico da América do Sul, está no Brasil. Aqui um vídeo, a gente hoje somos uma empresa carioca, estamos, apesar de atuar muito mais em São Paulo, mas somos cariocas da Gema, estamos localizados nesse prédio, aqui é a nossa sede na Barra, o filme tem 30 segundos. A gente tem um centro de controle operacional, onde monitoramos todos os carregadores nossos online, full-time, atendemos os clientes, temos laboratórios, somos uma empresa de engenharia, desenhamos os nossos projetos. Aqui um modelo de posto, nossos eletropostos, um posto elétrico, e eles estão localizados dentro de condomínios residenciais, comerciais ou no destino das pessoas. O seu carro elétrico ele é carregado, seja num shopping, na sua casa. A experiência do usuário hoje é essa: você chegou no carregador, vai escanear um QR Code, já tem o seu cartão de crédito cadastrado, autonomamente inicia a recarga, carrega seu carro e ao final já é debitado diretamente. Nossa solução de frota, a gente tem mais de 30 centros como esses de distribuição, com carros e frotas gigantesca. Hoje são mais de 500 veículos elétricos que a gente carrega todo dia, e digo veículos de frotas logísticas, né? Aqui a parceria nossa, um eletroposto conceitual, mas temos ainda, muito importante destacar, que a nossa estratégia ela é focada no Brasil, e o Brasil tem sim diferenciais quando comparados com a Europa, por exemplo, onde devido à arquitetura secular,
os prédios não têm garagem. Hoje, aqui no Brasil, a gente encontra prédios com 80 metros quadrados o apartamento e 2 vagas de garagem. Lá na Europa, a gente não enxerga prédios, grandes prédios, com garagens. Então, aqui, os carros dormem dentro das garagens dos prédios. Na Europa, já não. Então, por que de ter uma rede pública na Europa, no meio da rua? Porque os carros, quando você vai para o trabalho, você para na rua. Quando você chega na sua residência, você para na rua e anda até a casa. No Brasil, já não. Nos Estados Unidos, com exceção de grandes metrópoles, majoritariamente as pessoas moram em casa e não tem problema também para carregar. E aqui no Brasil a gente enfrenta um grande desafio, porque os veículos são parados nas garagens, os prédios hoje têm projetos elétricos para comportar a carga que eles foram dimensionados, e alguns aqui já podem ter visto alguns anos atrás como foi quando, com o incremento de ar-condicionados split, que os prédios não estavam preparados para receber aquele aumento de demanda energética com a quantidade de ar-condicionados, e agora a gente vê um novo desafio, que são os carregadores. Então, não existe mais possibilidade de você instalar um carregador para cada apartamento, sobrecarregaria demasiadamente aquele prédio. Então, somente com muita tecnologia smart, que eu vou detalhar aqui se tiver tempo. Nosso core business, o objetivo é exatamente a recarga de carro. Como uma empresa sobrevive no mercado da eletromobilidade hoje? Da onde vem nossa renda? Exatamente praticando o serviço de recarga como um serviço, cobrando. Nos clientes finais, a gente cobra a recarga, como mostramos no aplicativo. No B2B, para empresas, nosso modelo de negócio, a gente aporta capital, fornece a rede e recarrega as frotas. Vou acelerar aqui. Então, esse é o modelo residencial. Tem toda essa mudança de paradigma. A gente sabe que seu veículo ele fica parado 80% da vida dele, e ele está parado seja na garagem durante a noite, seja na garagem durante o dia no trabalho. E é lá que a gente implanta a nossa rede de carregadores. Aqui a gente tem o nosso modelo de frota, então a gente é líder absoluto hoje em recarga de frotas. Nosso footprint é esse, já estamos em 13 estados do Brasil. Cada alfinetezinho desse aqui, temos alguns galpões, como aqueles que mostramos, fazendo recargas de veículos. Esse é um exemplo. Toda essa infraestrutura ela é provida pela EasyVolt, além de sistemas de gestão, de balanceamento de carga, e o CAPEX é provido por nós, e a empresa paga esse investimento todo como um serviço. Aqui, a questão dos ônibus, São Paulo largou na frente, tem uma legislação nova que obriga agora cada ônibus adquirido para São Paulo, 100% dos novos ônibus serão elétricos. Você não pode substituir qualquer ônibus da frota de São Paulo por outro ônibus a combustão, somente elétrico. Isso gerou uma demanda enorme e uma oportunidade de negócio muito grande também. São investimentos pesados. Já estou chegando ao fim, perdão. Aqui a gente vê o lançamento da primeira rede de carregadores ultra rápidos em ambiente urbano do Brasil. Nunca existiu uma rede de carregadores ultra rápido, é uma necessidade, apesar de você poder carregar durante a noite ou durante o dia no seu trabalho, existem carros de frota, existem carros de aplicativos e outros que precisam carregar durante o dia, e é aí que a gente atende. Esse é um modelo de um dos nossos postos, são postos 100% elétrico, não tem bomba de gasolina aqui, é algo nunca visto na América do Sul, nunca existiu nada similar a esse posto, por exemplo, na América do Sul. Eles dormem aqui, esse galpão está cheio também, e isso foi inaugurado em 7 de dezembro, com 8 carregadores, e hoje a gente tem 36. Então, em poucos meses, já crescemos a capacidade em 400%, e foi só o primeiro daquela rede que está sendo implantada. Então, já é uma realidade, a gente já vê, nós temos contratos para recarga diária de mais de 500 carros, então são números expressivos. Aqui a gente vê aplicativos, 99, carros de Mercado Livre, caminhões da JBS, todos eles contratos já nossos. E por falar em redução da emissão, a gente falou aqui do mercado voluntário, do mercado regulado, e a gente tem a EasyVolt dentro do mundo inteiro, temos o 6º projeto a nível mundial no mercado regulado na Verra. Isso é um ativo intangível, gigantesco, você poder estar dentro do mercado regulado, mesmo que o Brasil ainda não exista, a gente tem um projeto no mercado regulado para gerar crédito de carbono com substituição de frota. Então,
Era isso, desculpa aí a correria. Obrigado.